Esse é mais um vídeo da série 7dígitos.org. Nós estamos falando sobre o quarto dígito, administração do patrimônio. Já falamos sobre dívidas e agora vamos falar sobre casas, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho sobre como funciona a administração do patrimônio relacionado a casas. A primeira grande pergunta é: o que eu faço? Moro de aluguel ou compro uma casa? Né? Compro ou financio? Essa é a grande pergunta relacionada à casa. Então, eu vou responder para você. Vamos criar uma simulação hipotética aqui, tá? Imagine uma casa que custe aí 100 mil reais, só para facilitar as contas. 100 mil reais e você tem a opção de fazer um financiamento por 25 anos, tá? Hoje no mercado o financiamento de casa está por volta de 8% ao ano. E o pagamento do principal por volta de 4% ao ano. Ou seja, você vai pagar 12% ao ano, que vai dar aqui, nesse caso, 12 mil reais. Enquanto se você decidir morar por aluguel, a mesma casa, você vai lá, a mesma casa, ela tem a opção de ser vendida e tem a opção de ser alugada. Então, na mesma casa, você vai pagar aí 6% do valor do aluguel. Então, você está pagando aqui praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro. Então, 6 mil reais a mais. Qual que é a estratégia? Né? A estratégia é simples. Se você decide morar de aluguel, a diferença que você gastaria com o financiamento, você precisa guardar. Né? E vamos ver qual que é a consequência de se fazer isso. Se você decide morar de aluguel, você vai ter jogado fora com aluguel, ao longo desses 25 anos, 150 mil reais. Porque é isso que as pessoas falam, né? Se você mora de aluguel, você joga dinheiro fora, você rasga dinheiro, né? Então, você rasgou aí, você jogou fora 6 mil reais com aluguel. 150 mil reais, 6 mil reais por ano. 150 mil reais com aluguel. Porém, se você financia a casa, você rasgou, você jogou fora 200 mil reais com juros, né? Então, quando você faz o processo de aluguel, você não paga juro. Mas quando você faz financiamento, você não paga aluguel, né? Só que o juro, você paga juro. Então você gastou 150 mil com aluguel, mas gastou 200 mil com juro. Se você poupar essa diferença, os 6 mil, durante os 25 anos, você vai ter acumulado uma poupança de 150 mil. Ou seja, apenas guardando essa diferença. Ou seja, no final das contas, ao final dos 25 anos, a pergunta é: eu tenho a casa ou não tenho a casa? Se você financiou, sim, você tem a casa, mas você não tem a poupança. Se você não financiou, você não tem a casa, mas você tem a poupança de 150 mil. Qual que é a sobra? A sobra é zero. E essa poupança, o que você faz com ela? Faz o que você quiser. Se você quiser comprar a casa, você vai gastar 100 mil para comprar a casa. A resposta aqui vai ser sim, eu tenho a casa e me sobra 50 mil reais. Né? Ou seja, usando a estratégia de aluguel, ao final dos 25 anos, você tem 50% a mais do valor da casa. Né? Ou seja, 50% do valor da casa. Isso para uma casa de 100 mil. Ah, mas ninguém compra uma casa de 100 mil hoje. É uma casa que custa 200. Tudo bem, você vai ter 50% a mais de 200. Se for 500 mil, tudo bem, você vai ter 50% a mais de 500 mil. Quanto maior o valor da casa, melhor ainda se torna essa estratégia. Agora, qual que é o grande problema de se usar essa estratégia? O grande problema está aqui. Está nesses 6 mil que você sobra. Né? O grande problema é que, ao morar de aluguel, as pessoas não conseguem guardar a diferença. E elas não conseguem guardar a diferença porque não aprenderam a regra do terceiro dígito. Né? Não entenderam muito bem como é que funciona o espírito da poupança. E aí não consegue guardar a diferença e acaba gastando com supérfluos. Enquanto quando se faz um financiamento, a pessoa é obrigada a pagar. E ao ser obrigada a pagar, aquilo se torna uma poupança forçada. Só que essa poupança forçada, ela tem um custo de 50% do valor do seu patrimônio. Né? Então esse é o custo da disciplina. Quem não consegue ter disciplina para guardar essa diferença, vai ter que arcar com 50%
do valor dessa poupança, mas ao longo de 25 anos ainda é melhor do que chegar lá sem ter nada, né? Outro problema de se usar essa estratégia é que as pessoas falam o seguinte: tudo bem, mas quando eu chegar a 25 anos, a minha casa já não vai valer mais 100 mil. Ela vai valer 150, ela vai valer 200, ela vai valer 500 mil. Aí eu não vou conseguir comprar por causa da minha poupança. É verdade. Se você pegar esse dinheiro que você está guardando na sua poupança e deixar debaixo do colchão, aí com certeza ele vai ser comido pela inflação. E a inflação vai fazer com que você não consiga mais comprar a casa. E esse é um problema do qual nós estamos começando a enfrentar e vamos enfrentar. Então, se você guardar o dinheiro debaixo do colchão, não vai ter mesmo. Mas existe um instrumento financeiro chamado títulos vinculados ao IGPM. Então, toda essa reserva que você vai acumulando ao longo do tempo, você coloca em títulos vinculados ao IGPM. E ele acompanha a inflação imobiliária. Ou seja, se o valor da casa subir, o valor do seu patrimônio, da sua reserva também sobe. Então, quando você chegar, a casa estiver valendo 300 mil, a sua reserva também vai estar maior, né? Então, ela vai estar proporcionalmente maior. Então, você sempre sai ganhando quando você usa essa estratégia. Qual que é o grande problema de se fazer o contrário? Qual que é o grande problema de se usar a estratégia de financiar ao invés de alugar? O grande problema é o seguinte. Primeiro, são dois grandes problemas na verdade. O primeiro é que você perde mobilidade, né? Toda vez que surgir uma oportunidade de um trabalho melhor, de alguma coisa melhor, que exija mobilidade, que exija mudança, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Porque quando você está alugado é fácil sair. Quando você está fixo numa residência, é mais complicado. O tempo que se demora para vender, para negociar e tudo mais, é complicado. Então, você perde muitas oportunidades ao longo desses 25 anos, vai perder muitas oportunidades de promoção, de crescer, tá bom? O outro grande problema é que você vai perder oportunidades de investimento, né? Aqui a gente está falando sobre 6%, 8%, 11%, né? Valores que não podem ser pensados por alguém que quer se tornar milionário. Você não pode pensar em ter uma rentabilidade de 10% ao ano se você quer ser milionário. Você tem que pensar em ter rentabilidade de 20% ao ano, de 30% ao ano, de 50% ao ano, de 80% ao ano, né? E se todo o seu capital, todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro estiver imobilizado, estiver preso na sua casa, você não vai conseguir nem pensar em utilizar o seu dinheiro para investimento. Você não vai ter reserva. Enquanto se você usa a estratégia de aluguel, à medida que você vai poupando, esse dinheiro começa a sobrar na sua conta, você começa a pensar, o que eu posso fazer para esse dinheiro multiplicar? E você começa a buscar oportunidades de investimento, e esses investimentos começam a render acima da inflação. Esses investimentos começam a render de uma forma superior. E aí você consegue acumular ao longo desse tempo, devido aos investimentos que você fez, muito mais do que o valor para comprar a sua casa. Então, o grande problema aqui não é nem financeiro. O grande problema aqui é mental, é psicológico. Quando você está preso à sua casa, você nem busca oportunidades de investimento, porque você está preocupado em pagar a sua casa. Quando você não está preso a ela, você tem dinheiro, você tem sobra de capital, você começa a buscar oportunidades de investimento, e isso que vai fazer você realmente crescer, realmente ganhar dinheiro. Continuo com a nossa série 7dígitos.org, lembre, não é 7dígitos.com, nem 7dígitos.com.br, nem 7dígitos.org.br, 7dígitos.org. Em que dígito você está? Que tal alcançar 7 dígitos?